Oi, oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um videocast aqui da K21. E como vocês já sabem, a gente sempre comenta isso, esse episódio também vai sair no Love the Problem, o podcast da Nauer. Então, acompanham por lá também, para quem curte, né? Ou assistam a gente por aqui também. Pessoal, eu sou a Fernanda Magalhães, consultora aqui na K21 Nauer, e hoje estou acompanhada da minha amiga Flor, também trabalha aqui comigo, é host do Love the Problem também, vários episódios. Então, estamos juntas aqui hoje para hostear esses dois convidados aqui incríveis que vão contar muita coisa inovadora aí para gente. Então, para vocês que acompanham a gente aqui e querem ouvir novidades, novos negócios, como é que as pessoas estão estruturando muita coisa disruptiva, esse é o canal, esse é o lugar. Acompanhe a gente aqui até o final. Acho que esse episódio vai durar mais do que 30 minutos. Dado tanto assunto bom, tanto conteúdo que a gente vai ter aqui para falar, meia hora seria muito pouco, mas vamos lá criar mais um conteúdo aqui maneiro para vocês. Bom, eu vou pedir para os nossos convidados aqui se apresentarem, mais do que eu falar sobre eles, vou pedir para eles falarem sobre eles, né? Bruno Monteiro e Rodrigo Tim. Então, vou começar pelo Bruno, para você explicar quem é o Bruno na fila do pão, o que que você faz, de onde você vem, né? E depois passar a palavra para o Tim, para a gente começar a falar de Let's Fly. Brunão, quem é você? Maravilhoso. Começa pela parte mais legal, né, de ser o Bruno, que é ser pai do João. Adoro ser pai. Enfim, eu acho que essa é a melhor característica aí minha. Sou do Rio de Janeiro, sou formado em administração pela PUC, tive algumas outras especializações aí ao longo da vida, alguns anos aí trabalhando em grandes empresas dentro do mercado corporativo, até finalmente, depois de 15 anos aí, migrar para o mundo do empreendedorismo e agora num estágio mais feliz da vida possível. Que maravilha! Resumiu muito bem. Rodrigo, conta um pouquinho quem é você na fila do pão. Deu uma travadinha aqui. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, pode ir. Então vamos lá. Eu sou o Rodrigo Tim, tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro também, assim como o Bruno, administrador de empresas também. Sou casado com a Bárbara, ainda não tenho um filho humano, mas tenho uma filha pet, a Matilde, que também é uma maravilhosa. E falando sobre vida profissional, eu sempre trabalhei na área financeira, né, com consultoria financeira, e nos últimos 6 anos eu me enveredei 100% para a área de startups, né? Então, trabalhei 4 anos no meio de pagamento online e nos últimos 2 anos vim para Let's Fly. E, enfim, é aqui que a gente está e tenho um super orgulho de estar nessa empresa maravilhosa. Show de bola! Flor, quer se apresentar aí também? Aproveitar que você já está aqui comigo. Dá um alô aí para a galera que vai ouvir sua voz mais uma vez. Eu tenho que começar. Fala, galera! Esse é mais um episódio, não. Tô acostumada. É a primeira vez que eu tô no videocast. Olha só que legal. Bom, como a Fê falou, Flor, trabalho na Nauer, K21, host do podcast Love the Problem. Vocês estão ouvindo? Pode ser que algumas pessoas estejam ouvindo só no podcast. Trabalho com inovação há um tempo também. Estou animada para ver, dei uma pesquisada, dei uma fuçada para entender um pouquinho mais sobre o Let's Fly. Estou curiosíssima para saber como que vocês chegaram nesse lugar. Essa eu quero ver. Boa! Acho que o nosso amigo Rodrigo caiu e faz parte É, aqui do em tempo real. Mas olha só, Brunão, queria aproveitar então, né, já a deixa da Flor aí para você contar um pouco pra gente que história é essa de Let's Fly, né? Qual foi o momento assim que você viu que você tinha na mão a faca e o queijo para criar um negócio extremamente inovador, disruptivo e, cara, ousaria dizer, fazer a diferença no mundo, né? Então conta um pouquinho aí como é que surgiu a Let's Fly, o que é a Let's Fly e como ela pode chegar na vida das pessoas, né? sim. A Let's Fly é uma baita aventura, né? Maravilhosa, enfim. A Let's Fly ela surgiu, oficialmente falando, né? Fomos fundados ali em maio de 2021, mas ela surgiu antes disso.
como um projeto, né, por meio do meu sócio cofundador, o Marcos Rangel, que descobriu, na verdade, vieram até ele contando sobre uma outra empresa que existia lá na África do Sul, que foi a primeira empresa do mundo aí a trabalhar com insetos. Era uma empresa assim como a Vide Verde, que é a empresa do Marcos, é uma empresa de compostagem, né, de coleta de resíduos orgânicos e compostagem, e eles passaram a utilizar a mosca soldado negra, ou BSF, que é para a sigla do Black Soldier Fly, como uma espécie de ferramenta de compostagem mais eficiente do que a compostagem tradicional. E aí ele, recebendo essa informação, ele já tinha Vide Verde de novo, né, que é uma empresa que coleta aí 100 toneladas por dia de resíduo no Rio de Janeiro, já existe há 17 anos. Enfim, então ele enxergou uma oportunidade de gerar ainda mais valor para o negócio dele e contratou uma consultoria que ajudou a pensar aí nessa primeira versão da garagem ali, Let's Fly, no início. Veio pandemia nesse processo, isso foi ali no final de 2019, veio pandemia, congelou tudo, né? Enfim, e aí eu e o Marcos somos amigos há muitos anos, enfim, já de décadas, do Colégio Andros, e eu fui até ele porque eu tinha virado uma chave na cabeça. Estava contando um pouquinho ali, né? 15 anos de história no mundo corporativo, até a hora que eu virei uma chave na cabeça e quis empreender. Uma das pessoas com quem eu conversei foi o próprio Marcos, para falar sobre um outro negócio que eu estava envolvido ali naquele momento. E aí ele falou: pô, Bruno, esse negócio aí que você trouxe é muito legal, mas deixa eu te mostrar aqui uma outra oportunidade que eu acho que faz mais sentido. E aí ele me falou sobre essa coisa de inseto, essa coisa de compostagem, essa coisa de, enfim, proteína a partir do inseto, e eu fiquei ali maravilhado, porque eu tinha já lido algumas coisas sobre insetos por coincidência, e eu fui lá visitar, né, a produção que ele tinha, a pequena produção em Cachoeiras de Macacu, e na visita, na semana seguinte, pô, meu olho já brilhou, porque eu consegui enxergar muito claramente, assim, as possibilidades, né, que acontecem ao redor do modelo de negócio envolvendo mosca soldado, sendo uma delas, como você falou, né, Fê, enfim, um impacto relevante para a humanidade de combate à fome e à malnutrição. E esse propósito, né, que é da onde a Let's Fly nasce, ele é um propósito que eu e o Marcos, em especial, todos da Let's Fly, mas lá no início, né, onde as coisas começam, enfim, que são os primeiros encaixes, né, aquilo ali se encaixou muito claramente, assim, para a gente. A gente se viu ali tendo uma oportunidade de começar um negócio do zero que se daria trabalho para a vida inteira, né? A gente tem trabalho pela frente de uma vida e que no final das contas, no final dessa vida, a gente olharia para trás e falaria, bom, acho que a gente gastou o nosso tempo de uma maneira, enfim, bastante nobre e muito bacana. Então, isso nos motivou, então, a seguir em frente. Comecei a me envolver no projeto, enfim, e a coisa foi se desenrolando de maneira muito natural. Cada vez que eu mais estudava sobre o setor e, enfim, a indústria, mais eu me apaixonava, mais eu estava ali envolvido. E aí a gente conversou em março de 2021 sobre, enfim, vamos fundar essa companhia. Aí eu saí da empresa que eu estava trabalhando antes, e em maio a gente fundou oficialmente a empresa. Então, em resumo, o que a empresa faz, né, a gente cria um inseto específico, chama mosca soldado negra, e especificamente a larva dessa mosca, ela se alimenta de resíduo orgânico de maneira super eficiente. E o resíduo do processo é um adubo chamado fraz. E ela, né, a larva dela, ela é composta basicamente de proteína e de gordura da mais alta qualidade. Então, em outras palavras, o que a gente faz é pegar todo o resto de comida que iria para aterro sanitário ou lixão, destruir o planeta, e a gente transforma esses restos de comida em comida novamente e em adubo para a agricultura. Então, hoje a gente começa com alimentação animal, onde essa barreira psicológica envolvendo insetos ela é infinitamente menor, mas com essa visão sempre em mente, né? Então, tudo que a gente faz hoje é uma forma de pavimentar o caminho rumo a humanos e, enfim, chegar o cume sendo aí essa atividade social, efetivamente, de combate à fome e à malnutrição. Brasil, vocês que estão assistindo ou escutando esse podcast, vocês entenderam o que a gente está falando aqui, galera? Quando essa pessoa fala de um propósito maior de combate à fome e malnutrição, gente, desde o início, quando eu ouvi
o projeto dessa ideia, talvez, né, ali quando essa ideia estava, tipo, nascendo, saindo da cabeça de vocês, assim, eu acho que tive a oportunidade, o privilégio de ouvir ali as primeiras ideias e tal, e acompanhar esse desenvolvimento. Para mim, sempre foi de arrepiar, assim, né? Tipo, caraca, isso é realmente uma oportunidade de fazer diferença no mundo, e eu acho que isso se conecta demais com o que a gente quer fazer aqui também, na K21 Now, de revolucionar o mundo, de alguma forma, né? A forma como as pessoas se relacionam, trabalham, se evoluem, né? E de alguma maneira deixar algum legado aí para as empresas, para o mundo das organizações consequentemente, para a sociedade também. Então, escutando vocês falando. E eu já tive a oportunidade de ouvir também esses queridos aqui falando no Web Summit, né, no combate lá das startups e tal. Foi muito bacana Gente, busquem aí no YouTube, se vocês puderem. Vale muito a pena, deve ter vídeos dessas pessoas falando. É muito inspirador. E, ou seja, gente, em resumo aqui, né, no grande resumo, é sobre a gente comer proteína que provém da mosca soldado negro, que, né, vale dizer, é uma espécie, né, bem, que tem suas características. Então, não é aquela mosca que fica em cima do lixo, tá? Só para começarmos a vencer aqui diversos, né, estigmas e preconceitos nesse sentido. É uma proteína de uma espécie específica, certo? E é sobre isso tudo gerar proteína para alimentação, que hoje, né, Bruno, pelo que eu entendi, está focado para o mercado animal, né, de pets e tudo, Uhum. mas existe um sonho grande aí disso chegar ainda na alimentação humana, certo? Totalmente. Isso vai acontecer, com certeza. É uma questão de tempo. E por falar em questão de tempo, eu vi a Flor aí fazendo assim, eu falei, pô, você É, queria comentar? Senão eu já vou... queria, porque eu achei que ele trouxe, já falando do lugar por onde eles estão começando, ele começou com uma parada bem grande, né? A gente está falando de um problema sistêmico, de falta de alimentação, desnutrição, e aí a gente chegou em um lugar de uma fatia, né? Optamos por começar por esse lugar, por conta de barreiras, etc e tal. Estava até aqui anotando, e eu queria que se vocês puderem falar um pouquinho mais sobre essa escolha, né? Porque tentando fazer uma correlação com o que a gente fala muito sobre primeiro, até tá aqui no. Não, deixa eu acertar o lado. O ame e o problema aqui, e não a solução, né? A gente claramente no discurso que você trouxe tem uma questão que a gente quer resolver, tem um problema pelo qual a gente está amando e a gente quer fazer com que aquilo solucione independente, né, de como vai ser feito. Vocês optaram por uma solução. Mas como que foi esse processo de escolher por onde começar? Eu acho que esse é um ponto interessante que conecta muito com o que a gente fala sobre fatiar. Não dá para fazer tudo e ter tudo ao mesmo tempo, e ainda mais um rolê tão grande assim, né? Então, como que foi esse processo de focar em uma fatia, de entender qual que era o melhor caminho para seguir, para começar? Uhum. Então, Flor, esse modelo mental, né, é algo que para a gente é muito natural, faz parte do DNA da Let's Fly, né, e é algo também que eu, dentro do meu mundo corporativo lá, que, enfim, pelo menos as minhas experiências, eles pensam de maneira totalmente diferente, e isso foi muito importante para mim, porque eu via que algo estava estranho, que não funcionava, era ineficiente, silos, enfim, aquela história toda que vocês conhecem bem, né? E aí, por conta dessa dor que eu enxergava e estava ali imbuído ali dentro, eu comecei de curioso, a estudar sobre o tema, né? Enfim, inovação, métodos ágeis, enfim, psicologia, neurociência, né? Tem muita coisa aí envolvida, né, dentro do mundo de agilidade, de inovação, de abrir uma empresa, tirar do zero e por aí vai. E eu vejo que a Let's Fly hoje ela é, na verdade, uma grande oportunidade que eu pessoalmente tive e tenho, né, de colocar em prática esses conhecimentos, enfim, que eu vim agregando e, obviamente, sempre agregar novos, né, porque você vai colocando em prática, bom, o estudo ele continua eternamente e aí você vai colocando em prática as coisas e você vai vendo que às vezes é até um pouco diferente daquilo que você estudou, então, enfim, a coisa toda vai se alimentando, é muito maravilhoso. Mas trazendo para a tua pergunta direta, assim, foi muito rápido essa decisão ou esse enxergar, né, de meu e do Marcos, de entender bom, até onde a gente pode chegar com isso daqui. Então, uma visão muito clara da onde a gente vai chegar, isso acho que é o primeiro grande passo, assim, que norteia todo o resto, né?
E aí sim entra a etapa de fatiamento e de pensamento tático barra estratégico de como é que a gente vai chegar para fazer para chegar até lá, né? E aí começam a vir os próprios pontos, né? Primeiro, a primeira pergunta, né? Bom, como é que a gente vai chegar até lá? Aí a nossa cabeça começa a responder. E aí você vê as barreiras, né? A primeira barreira psicológica. Bom, então onde é que não tem uma barreira psicológica tão grande? Animais, tá? Deixa eu olhar aqui animais. Aí você começa então um processo de pesquisa, né? Então, deep dive no mundo de animais. Existe regulação para isso? Quais são os animais que podem e quais não podem? Qual é o tipo de produto que pode e não pode? Então, tem um longo e profundo processo de estudo para angariar informação, né? E aí, uma vez, enfim, definida essa estratégia macro de, ok, vamos para animais, vamos focar nessas indústrias aqui que são peixes, que não tem barreira praticamente nenhuma psicológica, animais exóticos, répteis, pequenos mamíferos também, enfim, não tem essa barreira, e pet, cães e gatos, que tem essa barreira, porque no final das contas você não vende para o pet, você vende para o dono do pet. E o interessante do mundo pet é que, como a gente tem a visão de longo prazo para humanos, pet é maravilhoso porque a gente consegue já extrair muita informação de qualidade sobre o comportamento humano em relação aos nossos produtos originados do inseto. Então a gente consegue também antecipar muita coisa e ver quais discursos que são mais efetivos nessa quebra de barreira, quais que não, né? Isso falando ainda desse mundo inicial, muito do boca a boca, da troca de ideia com as pessoas, né? Que a gente está entrando agora num outro mundo que também vai ser super interessante, que é o marketing digital, né? A construção de um branding específico para o mundo de varejo, né? E aí a gente está passando por essas discussões, né? De, bom, quais são os temas que a gente vai explorar em geração de conteúdo? Como a gente vai gerar esses conteúdos? Quais são as palavras que a gente usa? Será que a gente usa larva? Será que a gente usa, enfim, algum outro nome? Né? Então, a gente tem um processo de awareness muito relevante, de educação do público muito relevante. Enfim, então tudo isso aí são elementos que a gente vai passando conforme a gente vai quebrando, né? Mas do ponto de vista de gestão, a gente, quando começou a empresa, eram 4 pessoas, né? E aí vamos aqui nos organizar, eu vindo de novo, né, desse mundo super rígido corporativo, e agora eu me vejo numa mesa com 4 pessoas e vamos tirar isso do zero. E aí a gente, desde a largada, já estabeleceu os OKRs, né, como uma ferramenta de planejamento e estruturação, e principalmente priorização e foco, né? Eu acho que esse é talvez o grande risco de qualquer empreendedor que comece algo do zero, que tem tanta coisa para fazer, cara, tem tanto espaço para ser preenchido, que você, então, é muito fácil de você se perder em querer sair preenchendo todos esses espaços. Então, os OKRs, eles ajudaram muito para que a gente pudesse criar esse ambiente ali, né, de dia de reunião, né, de planejamento estratégico, onde há espaço de voz para todo mundo. Eu gosto de facilitar processos também. Enfim, ao longo da minha trajetória aí também acabei é, adquirindo um pouco dessa habilidade. Então, eu mesmo facilitava esse processo junto com esse primeiro grupo inicial, para que todos possam ali falar, e que no final das contas a gente defina, né, 4 objetivos para aquele trimestre, que estejam, obviamente, conectados com a nossa visão de longo prazo. Da visão de longo prazo, a gente define uma espécie de objetivos do ano em si que a gente se encontra, e aí do ano a gente quebra em trimestres e definindo ali, então, os objetivos, resultados-chave de cada um desses objetivos. E a gente fez assim desde sempre, e foi super vencedor. Todo trimestre, então, a gente se reúne novamente, para definir os novos OKRs, revisar os OKRs anteriores, discutir em grupo o que deu certo, o que não deu. Isso seria o planejamento estratégico em si, mas também tem a quebra, né? O trimestre é longo para caramba. Então, bom, semanalmente a gente tem os nossos ritos, né, de reuniões específicas de trabalho, de acompanhamento desses OKRs. A gente também define, óbvio, né, a medição disso tudo. Então, bom, como é que a gente está chegando perto ou longe desses OKRs? O que a gente consegue medir diariamente, né, para que nos traga essa noção mais precisa de realidade? Enfim, então a gente também para pensar, né? Bom,
que deve ser medido de verdade? Porque não dá para medir tudo também, porque isso é um outro risco, né? Você então fica o louco da medição e começa a medir tudo. Também não é bem assim. O que dá para medir, né? O que dá para medir com verdade, porque o que a gente quer, no final das contas, é acessar uma fração da verdade ali, a gente ir tomando decisões em cima disso. Então, sim, medição, né? E esses indicadores. E a gente veio repetindo, né? Esse processo desde sempre, e misturado também com os outros elementos que não estão ali tão diretamente relacionados com a performance em si, em termos de entregas objetivas, mas que são elementos fundamentais também, pensando em pessoas, porque no final são pessoas, que são a forma como a gente lida com os feedbacks, né? Então, a gente criou dentro do nosso modelo janelas específicas de feedback, né? Então, a gente tem feedbacks mensais no one-on-one, a gente tem trimestralmente também, uma semana depois da reunião de planejamento estratégico, a gente faz um encontro de todo mundo. Peraí. Eu vou cortar aqui nesse momento, que esse momento do feedback me interessa muito. Eu acho que tem muita coisa para explorar aí, mas eu queria, A gente tá falando só fazer um. Peraí. Opa. Só um rapidinho aqui, para puxar um fiozinho aqui numa outra coisa que você falou, que é o seguinte: eu tô com uma curiosidade aqui que eu acho que vocês não comentaram. Quantas pessoas hoje estão no time Let's Fly, fazem parte do time Let's Fly? Tomando sócios e funcionários, 14 pessoas ao todo. 14 pessoas, maravilha. Então a gente ainda está até num momento, né, onde vou dizer assim, não vou dizer que é fácil, mas é muito mais gerenciável, né? Com certeza. Os canais de comunicação entre essas pessoas, você dá visibilidade do que está rolando e gerar transparência, né? O jogo é limpo, eu imagino que tem que ser limpo, tem que ser aberto, tá todo mundo numa empreitada, né? Num grande projeto, uma grande aventura, vou dizer assim. E aí você comentou, não, porque a gente tem os OKRs e tal, e aí a gente vai gerindo isso, tentando, né, olhar para métricas ali e o que realmente vai fazer a diferença e tal. Eu fico imaginando, cara, uma empresa que começou recentemente, né, e que são 14 pessoas, deve ter muita estrada para percorrer nesse sentido, assim, né? Logo no momento inicial você tem que botar muito combustível para botar o negócio de pé, né? Estruturar algo mínimo ali, né? E aí eu queria que se vocês pudessem comentar um pouco, porque eu acho que tem muita gente que escuta a gente, que acompanha a gente aqui, que é empreendedor também, que está nesse lugar de, né, se jogar e experimentar desenvolvimento de produtos, novos negócios e tudo, sem contar, claro, as pessoas que já estão em empresas estruturadas, mas assim, que eu fico imaginando que assim, acho que tem muita gente que empatiza muito com esse lugar que vocês viveram, estão vivendo, né, enfim, estão botando de pé. Quer contar um pouco como é que foi esse processo, assim, do tipo, eu escuto vocês falando OKR, eu falo, cara, que bacana, né? Os caras, assim, já têm um mindset, assim, muito orientado para, tipo, qual é o problema que a gente quer resolver, né? E o OKR acho que ajuda muito a gente a dar esse contorno, né? Dar esse foco, como você mencionou. Do tipo, porra, se eu for olhar todos os problemas que eu tenho para resolver, caraca, eu vou ficar maluco e a chance do negócio ficar muito etéreo, né? Gasoso é muito grande, então acho que o OKR ajuda a gente a, tipo, né, terra chamando, vamos escolher quais são as brigas que a gente quer brigar aqui, né, qual é o problema que a gente quer resolver agora, e vamos focar e tal, e acompanhar. E aí, à luz disso tudo, para uma empresa que está se estruturando e começando, como é que foi, assim, esse processo de você, até culturalmente, né, envolvendo as pessoas que eventualmente nem usavam essas ferramentas de gestão, ou que de repente nem conheciam nada disso, né? E de repente vocês chegam lá com essa proposta querendo estruturar. Aí a gente tem que medir isso. E mede como, né, para uma empresa que está começando? E eu acho que essa pergunta é super importante, assim, trazer um pouco a visão de vocês, tipo, a dor e a delícia de ser o que é. De vocês contarem o que aconteceu, porque. A gente passa por muitos lugares, né, enquanto consultores e tudo, a gente precisa medir isso. Cara, não tem como medir isso, nem sei como medir isso, não sei nem por onde começar, não tenho nenhum sistema que mede isso, não tenho, sabe, uma planilha, um controle, não tenho essa métrica. E aí, sem métricas, fica muito mais difícil da gente conseguir pensar de maneira mais assertiva para dar o próximo passo, né? Sim. Então, queria que vocês contassem um pouco essas dificuldades também do negócio e de adaptar o negócio de vocês, porque a métrica, o número, o impacto para vocês ia ser, eu imagino, né, algo extremamente relevante para vocês conseguirem ir construindo passo um após o outro, né, em direção ao Sim. propósito de vocês. Então, contar um pouco da cozinha, sabe? De como é que foi. Ô, Fê, mas antes dele responder, eu só queria fazer um parênteses que até a Fê falou, a gente vive muito isso em consultoria
e etc. Você está falando de OKR e tal. O que a gente ouve de não, mas o meu negócio é muito diferente, não, isso não vai encaixar, isso não cabe, não, né? Eu faço uma coisa muito especial. Gente, vocês perceberam do que a gente está falando aqui? Como a gente consegue, de fato, quando tem clareza de onde a gente quer chegar, do que a gente quer fazer e tudo mais, a gente não tem essa barreira do, ai, meu negócio é muito complexo. Oi? Muito complexo? A gente está falando de uma parada muito disruptiva aqui. Então, só para fazer esse parênteses para quem está ouvindo a gente, de entender como a gente consegue ter adaptabilidade na veia e se encaixar e ajustar para o cenário que for. E vai fazer, e vai rodar, e todos esses valores, esse modelo mental, ele encaixa onde quer que a gente esteja, né? Eu só queria fazer Totalmente. esse ponto, porque a gente ouve muito isso. Ah, comigo isso não vai funcionar aqui na minha empresa, não, muito diferente. Isso daí é para coisinha mais fácil e tal. Então, Flor, eu tenho uma história engraçada assim, para falar sobre isso. Engraçada, interessante, assim, né? Que, sem dúvida nenhuma, eu concordo com você. Assim, os OKRs eles podem ser a metodologia em si, né, ela pode ser aplicada na boa, na toda e qualquer questão, inclusive na tua vida pessoal, se você quiser. E eu comecei a utilizar os OKRs muito antes da Let's Fly, na verdade, assim, né? Na minha última experiência ali, no mundo corporativo. Fiquei 3 anos numa empresa aberta, enfim, com todas as complexidades de uma empresa aberta. Tinha um time que reportava ali a mim e que eu implementei os OKRs dentro dessa companhia, que as pessoas mal falavam sobre o OKR, nem sabiam muito bem o que era. Então, conseguia fazer isso ao longo de 3 anos, e o processo evoluiu, as pessoas se engajaram, se performaram, outras coisas além do OKR passaram, enfim, saíram dali, né? Então, numa startup como a Let's Fly, falando obviamente da minha experiência pessoal, né, ela foi até bem mais fácil de implementar os OKRs do que no mundo corporativo, com pessoas que estavam vivendo, né, esse modelo mais tradicional ali já há muito tempo. Então, eu tive mais dificuldade de implementar lá do que na Let's Fly. Na Let's Fly, acho que eram pessoas, eram menos pessoas, isso é um ponto um. E as pessoas que estavam ali, eu acho que estavam talvez mais abertas a serem lideradas ali por mim. Assim. Então, acho que isso ajudou muito esse processo também. As pessoas estavam querendo efetivamente me ouvir. E um ponto legal assim que eu trago para a mesa da importância da liderança, assim, né? Não querendo de maneira nenhuma fazer autoelogios, né? Mas eu realmente acredito que a liderança é um outro elemento fundamental para que essas coisas deem certo, né? Não é uma única coisa, né? É o OKR, mais o feedback, mais a liderança, mais, enfim, uma série de elementos que compõem ali o sucesso ou não de um modelo de gestão. E eu acho que a minha liderança ali no início foi muito importante, muito mais importante do que hoje, por exemplo, que a turma já pegou, já está na veia, e que na verdade eles me puxam muitas vezes, assim, né? Então, no início, o meu papel foi fundamental de, enfim, conhecedor da técnica, enfim, do OKR, do que se tratava, explicando, né, engajando as pessoas do porquê que aquele modelo, aquele formato fazia sentido, por que era importante, para você conseguir comprar as pessoas, né? Comprar no bom sentido, obviamente, né? Para que elas se engajem com aquilo que você está propondo, você líder de seja lá qual for o empreendimento. Então, isso foi fundamental. Um outro ponto que foi fundamental também, que eu acho muito relevante para quem está começando um negócio, dentro dessa lógica de fatiamento, são por dois motivos, né? Quando a gente começou o OKR, quando eu comecei a Let's Fly, pô, eu tinha lá um modelo de gestão todo completo na minha cabeça, que eu já vim estudando, estruturando, tinham vários elementos ali. E que eu não comecei com todos de uma vez só. Né? Então, eu comecei com um simples OKR, tirando toda a pressão do time. Galera, vamos só se estruturar assim, vamos ver qual é. Passado um trimestre, a gente senta de novo, e aí entra a questão que a Fê estava falando sobre medição, né? O que mede primeiro? Então, assim, dentro do mundo de medição, principalmente no início, eu acho que acontece duas coisas, né? Tipo, o que eu vou medir, e dois, que é uma grande dúvida, e dois, pô, o KPI necessariamente tem que ser um KPI objetivo.
E as pessoas ficam fechadas nesse quadrado da objetividade, achando que o KPI objetivo ele é um número ali que ele tem que ser medido de maneira muito clara. E isso, na minha visão, é um erro, porque tem muita coisa que a gente faz que é subjetiva mesmo. Agora, uma coisa é eu julgar subjetivamente alguma outra pessoa ou alguma atividade. A outra coisa são 10 ou 13 ou 14 pessoas julgando subjetivamente alguma coisa. Então, quando você traz para um grupo de pessoas subjetivamente avaliando algo, você vai enxergar ali os resultados e muito provavelmente você vai enxergar algo objetivo ali de realidade, de visão de realidade. Né? E isso, por si só, é uma medição e que ela deve ser considerada, na minha visão. Então, quando você termina lá, por exemplo, um trimestre de OKR, e você olha e fala, bom, o que, que a gente fez e o que, que a gente não fez, isso é uma medição. Se eu fiz 80%, porra, golaço. Se eu fiz 20%, pô, estranho. O 80 e o 20 explicam tudo? Não. Por que, que a gente fez 80? Será que a gente não setou KRs que são muito fáceis? Né? Ou então fizemos tudo, né? Parabéns. Médio. De repente você citou algo que estava muito perto dali. Nada disso é conclusivo, ainda mais com 3 meses de empresa. Né? Então, se a gente chegou lá no 100%, cara, vamos apertar um pouco mais o parafuso para o próximo trimestre, para a gente ver o que a gente faz? Aí, de repente, a gente chegou lá nos 40% do cara. Opa, aqui pegou. O que aconteceu? O que não aconteceu? Então, tudo isso é uma forma de medição também. Né? Isso deve ser levado em consideração. Falei, Eu tô achando legal o que você está comentando. Não sei se o Rodrigo quer falar também, porque, né, do ponto de vista bem É, financeiro da coisa. Eu vou deixar você falar, então depois eu comento. Pode ir? sim, beleza. Eu queria comentar um pouco sobre isso tudo aí que a gente está falando, e sobre a minha experiência com o OKR, né? Eu, até entrar na Let's Fly, eu já tinha lido, entendia alguma coisa sobre a metodologia, mas eu nunca tinha aplicado de fato. E ela parecia bem simples, assim, não é uma metodologia ultra complexa, com milhões de variáveis, não, é um negócio bem objetivo e simples, né? E o Bruno, quando trouxe, né, o OKR para dentro do modelo de gestão da Let's Fly, ele conseguiu passar essa simplicidade, né? E além disso, a gente conseguiu montar as nossas reuniões sempre foram muito colaborativas, né? As reuniões de OKR. Então a gente se sente ali tomando a decisão junto, né? Óbvio que o Bruno vai também trazendo os pontos dele, mas em nenhum momento a gente sente que uma decisão, um objetivo foi tomado goela abaixo e que a gente não participou do processo decisório, né? Feedbacks também, né? A gente acabou falando um pouco, não sei se a gente vai explorar um pouco mais sobre isso, mas é mais uma etapa do processo que estimula a gente a conversar com outras pessoas, entender o lado delas, entender melhor os problemas que ela está passando naquele momento, né? É, Tanto no trabalho quanto no ambiente de casa mesmo, enfim, gera uma proximidade muito grande. E aí, o último ponto que eu queria trazer, vocês falaram sobre as métricas, né? E, nossa, existem tantas coisas que a gente pode medir, o que que a gente vai medir primeiro e tal. E, assim, uma coisa que é fundamental é a gente entender profundamente o que que é a nossa operação. E a gente passou meses, eu diria talvez ano, né? Tentando entender, cara, o que que é importante aqui da nossa operação? E tinham coisas lá atrás que a gente achava que, nossa, isso aqui deve ser muito importante, ou não, isso aqui é zero importante, e que hoje a gente já tem uma visão completamente diferente, né? Então é fundamental entender qual que é a nossa operação. Isso vai gastar tempo, não adianta querer pular etapas, né? Assim, o último ponto que eu acho relevante de trazer, e que alguém falou, não sei se foi a Flor, mas, ai meu Deus, precisamos trazer um sistema super, ultra, mega complexo para mensurar os dados e tal. Eu definitivamente não recomendo isso, né? Começa no básico, sim, mensura, se tiver que ser num papel, escrever, mensura dessa forma. Próximo passo, botar num Excelzinho, né? Começar a fazer fórmulas ali, opa, dá para automatizar uma coisa ou outra. Vai chegar um dado momento que vai precisar de um sistema, né?
Mas, enfim, você já vai conhecer muito mais dessa operação, você sabe o que você quer medir, e aí faz sentido dar esse próximo passo de adquirir um sistema, enfim. Não, e se É a isso. gente precisa adquirir um sistema em algum momento, é que o negócio já deu muitos passos e, graças a Deus, agora a gente precisa adquirir um sistema, né? Que a operação já é ingerenciável no papel, né? Vamos dizer assim. Acho que isso é uma coisa boa também. Mas o que eu ia comentar em cima desses pontos que você até estava trazendo aí, Rodrigo, é que é muito isso que você falou, começa pelo básico, né? A gente ouvi vocês falando assim também, pô, você vai se jogar nesse mundo de empreender, é muito fácil você querer resolver todos os problemas dentro daquele contexto, né? Que você está empreendendo, daquele assunto que você está desenvolvendo. Muito fácil você querer abraçar tudo e, de novo, né? Algo que a gente fala tanto aqui também, né, Flor? Que é o começa pelo simples, né? Vai pelo mais fácil, vai pelo óbvio. Que às vezes, né, é óbvio, mas precisa ser dito. Então, como quando você diz, poxa, começa no papel, começa porra, numa planilha, na coisa mais simples do mundo e vai entendendo o que que você tem que medir, né? Vocês falaram muito disso também. Acho isso muito relevante, uma mensagem importante aqui de vocês que estão sentindo e vivendo isso na pele, né? Botando o negócio de pé. Que, tipo, vocês não chegaram lá, né? O Bruno não chegou lá com o Marcos Rangel, tipo, temos um sistema agora para medir a operação do Let's Fly. Peraí, o que é a operação do Let's Fly? Né? E aí, acho que o Rodrigo trouxe muito isso também, né? Que é um ponto que eu anotei aqui, que eu acho uma mensagem importante também, é você dominar muito o seu negócio, né? Você dominar muito o que que é a sua operação, o que que funciona bem nela, o que que não funciona bem, mapear todas essas etapas, né? E aí sim, a partir disso, extrair disso o que que é que você precisa medir. Qual é a coisa mais importante de medir, né? E o OKR, enfim, ele é só talvez a embalagem, né, para a gente conseguir olhar para medir, ajudar a gente a olhar para um problema e medir o que realmente importa, né? Mas gostei dos pontos que vocês trouxeram, do tipo, vai pelo básico e dominar a operação, né? Isso leva tempo. Então, eu acho essa mensagem importante para quem está começando e empreendendo e às vezes não sabe nem por onde começar, o que que eu vou medir, né? É, Sim. eu não Não, sei se alguém ia falar aí, Bruno. tem um ponto, Felipe, só queria complementar que eu acho que é relevante nessa questão específica que a gente está falando, que é, às vezes parece que as coisas acontecem de uma maneira super linear, né? Então, pô, vai lá e aí você, uma vez aprendendo tudo que você tem para aprender, aí sim você vai. A realidade, que assim, uma recomendação que eu faço, assim, cara, confiar no processo. É, e as coisas progridem, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que, eu sempre falo aqui, né, com o time, com a turma da Let's Fly, assim, o progresso é aquilo que mais motiva o ser humano, a percepção de progresso. Isso não sou eu que estou falando, tem pesquisa em cima disso. Mais do que dinheiro, mais do que status, mais do que tudo, progresso é o primeiro ponto. Então, a partir desse conhecimento, assim, a gente tenta, tudo que a gente faz aqui na Let's Fly, a gente tenta montar uma linha de progresso. Então, às vezes, a gente aborda uma situação em que a gente até poderia, porque a gente tem, sei lá, dinheiro suficiente para isso, ou alguma coisa assim, ir na solução que é, em tese, a ótima. Vamos comprar aqui esse equipamento gigante que vai resolver, vai automatizar o processo. Vamos aqui, por exemplo, comprar o sistema que seja. Vamos aqui contratar mais gente. Né? Tudo isso são aquelas soluções brilhantes que vêm para, tipo, não, vai resolver o problema. Enquanto não, cara, a gente entende assim que para que a gente compreenda profundamente aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que eu ia falar aqui um palavrãozinho, né? A gente tem que comer um pouco de, né, cocô. A gente tem sim que ter um papel e um lápis. E vamos começar daí. E a gente vai vendo, vamos passar esses três. Aí tem um acordos, né? Olha, galera, vamos fazer um acordo aqui que esses 90 dias a gente vai remar dessa maneira. E vai ser difícil mesmo, e a gente não vai ter muito recurso, e isso, aquilo outro. Porque depois desses 90 dias a gente vai ter aprendido tanto que a gente vai saber exatamente qual é a solução que vai desengargalar o gargalo, entendeu? De modo que a gente consegue, eventualmente, até começar num ritmo mais lento do que algum outro modelo de gestão que vai direto para a máquina XPTO, mas eu tenho certeza absoluta que a gente não vai errar nos nossos passos, tanto quanto
esse outro lado que vai direto para soluções que dizem para ele que funciona. A gente se deparou com algumas vezes, ainda assim, seguindo esse caminho, né, que a gente está aqui falando que segue, dando passos muito consistentes para frente. É óbvio que a gente errou nas nossas decisões também, algumas delas, né? Então, erramos em máquinas que nunca funcionaram, né? Então, erramos com pessoas que acabaram não performando tanto. Enfim, então, erros acontecem, isso faz parte, está dado. Mas como é que a gente erra, talvez menos, ou pelo menos menor, né? E eu acho que é esse o caminho, assim, de galera, vamos errar logo aí. Como é que a gente erra logo aí nesse pedaço de papel, joga ele no lixo, e na próxima a gente vai para algo que, enfim, seja mais valioso, só que muito mais certo daquilo que a gente está fazendo. A gente é cheio de Cara, vieses, inconsciente, cheio de é. problemas, então, Errar logo é 1000 vezes melhor do que errar grande. Errar grande, às vezes, cara, Nossa, matar a sua empresa, né? exato. E errar rápido é o contrário, é aprender e aí sim conseguir dar passos mais consistentes, né? não, tô adorando ouvir essas coisas que vocês estão falando música para os nossos ouvintes e para os nossos ouvintes, né, que acompanham a gente aqui. E, gente, aqui, ó, é possível, né? Vocês estão ouvindo e vocês estão assistindo aí, né? É possível, né? Você estruturar um negócio que erra rápido, né? Onde tem essa cultura, né, da experimentação. E por falar nisso, pegando exatamente esse gancho, Flor, não sei se você tinha uma pergunta, mas eu queria puxar um negócio aqui, ó. Eu não sei você, Flor, mas eu tô assim tentando empatizar com as pessoas que estão assistindo ou ouvindo a gente. Gente, como é que é esse negócio de proteína da mosca? Comer o negócio de proteína da... Como é que funciona esse negócio? E assim, para quem ainda não conhece, galera, já digita aí logo www.letsfly.com.br. Vocês vão ver lá o produto que é a caixinha com os snacks para pets. Então, quando você olhar na foto lá no site, vocês vão ver, na minha corrija se eu estiver errada, tá, meninos? Mas vocês vão ver a caixinha lá com as larvas. Quando você olha, elas parecem tipo um snack crocante, certo? Porque é isso. Eu ainda Certo, não é tive a isso. oportunidade de experimentar isso, tá, Bruno Monteiro? Só fica a dica aí Vamos resolver isso com certeza. resolver esse problema. Mas quando você olha a foto, é um snack e tal, né? E eu imagino, e o pouco que eu sei também aí da operação de vocês, que vocês tenham feito muitas rodadas no maquinário, na fábrica piloto, né? Com a junção de conhecimentos, de, sei lá, se tem um engenheiro de nutrição ou qualquer coisa do tipo, um engenheiro alimentar, sabe essas coisas, um biólogo. Eu sei lá, imagino que vocês tenham vários skills, né? Várias pessoas com habilidades diferentes, um time realmente diverso, para poder montar o primeiro produto, né, que foi lançado no mercado de vocês, que é esse snack, no caso, para pets aqui, né? Vou pegar esse exemplo. E aí, Uhum, olhando para isso, eu fico pensando assim, gente, quantas vezes eles devem ter rodado esse negócio até a produção final, até chegar num formato, na aparência, na textura, né, daquele alimento. uhum. E isso, para mim, fala muito sobre uma cultura de experimentação que eu estou ouvindo muito como pano de fundo, né, de tudo que vocês estão trazendo. Então, eu queria que vocês contassem um pouco dessa parte que a mim me gera muita curiosidade de como é que foi lá desde o início, as primeiras rodadas, que vocês geraram alguma coisa que era possível consumir, até falar, cara, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, até chegar nessa versão, que é o que hoje vocês estão Uhum. comercializando, né? Então, eu queria que vocês pudessem contar um pouco disso para a gente já começar a desmistificar também esse negócio de proteína da mosca aqui. Então, a gente falou de algumas coisas importantes aí que você trouxe, né, Fê? Eu vou entrar na pergunta direta logo depois, mas é que antes tem um ponto também, assim, já que a gente está falando para empreendedores, enfim, a questão do time multidisciplinar, né? Isso aí foi um elemento fundamental, super acertado da Let's Fly. Desde o início, primeiro que os 4 primeiros sócios ali já são super complementares entre si, mas essa tem sido uma tônica da Let's Fly em relação a esses 14 membros atuais. Assim, cada um traz um elemento técnico para o grupo que o outro não tem. E, ao mesmo tempo, todos nós temos muitos pontos em comum, principalmente aqueles relacionados a valores, né? Relacionados a motivadores intrínsecos e por aí vai. Então, essa tem sido uma combinação muito acertada para a gente e ela não aconteceu por acaso. Uma parte, sim, foi por acaso, uma parte foi uma sorte, mas no início, né, foi uma sorte que a gente não escolheu, mas as pessoas que entraram a partir dali, foi uma sorte elas terem surgido na nossa vida, mas elas foram decididas, né, muito também por conta dessa complementaridade. E essa visão de progresso, né, de, bom, eu não vou precisar, eu não vou contratar todo mundo de uma vez só, vou contratar aquilo que eu preciso, depois eu contrato mais, depois eu contrato mais.
E aí a primeira pessoa, né, que a gente se viu ali, os primeiros, né, eu e Marcos ali, bom, precisamos de uma primeira pessoa que entenda do inseto, né? Porque, assim, legal que a gente quer fazer isso tudo aí, mas a gente não entende nada desse bicho. E aí entrou o Diego, né? O Diego, ele é biólogo, PhD, ele trabalha com mosca-soldado agora há uns 15 anos. Enfim, é um dos caras que mais conhece aí desse inseto no Brasil, com certeza, um dos top do mundo. Enfim, tivemos a sorte de tê-lo conosco aí desde a largada na Let's Fly. E aí, falando sobre o teu ponto específico, né, de como é que começou isso tudo, sim, a gente está agora desde o início, né? Então, enfim, 4 anos e pouco com uma colônia de mosca-soldado sob a nossa gestão non-stop. Então, desde o período garagem, quando a gente comprava ovos de um fornecedor aqui do Brasil, que é um concorrente barra parceiro nosso de desenvolvimento da indústria, a gente comprava ovos deles. E aí os ovos chegavam e a gente alimentava as larvas até o processamento delas. E aí a gente trouxe o Diego para o grupo. A gente contratou ele, antes dele ser, né, sócio da empresa, a gente contratou ele como consultor para que nos ensinasse a produzir os nossos próprios ovos, né, e a gente fechasse o ciclo da colônia dentro de casa. E aí foi quando a gente conheceu ele, conseguimos, enfim, capturar ovos na natureza. E aí é brilhante, né? A gente tinha lá uma barraca de camping, enfim, que queimou todas as moscas por causa do calor infernal. Aí tem vários detalhes assim de coisas que aconteceram ao longo do tempo, mas que aumentaram, né, a nossa casca e conhecimento daquilo que funcionava, daquilo que não. Tudo foi fundamental assim no processo. E, naturalmente, o conhecimento profundo do Diego em relação a esse inseto, para que a gente pudesse corrigir erros muito rapidamente, né? É, e aí a gente veio, né? Então tem um primeiro grande desafio, que é você manter uma colônia de mosca-soldado, né? O que essa mosca se alimenta, né? Então, no final das contas, a gente pode dar todo e qualquer tipo de resíduo orgânico para ela vai se alimentar disso. Mas como a gente quer dar processar a larva para virar uma fonte de alimento, e ao mesmo tempo a gente está fazendo isso num processo fabril, eficiência e segurança do alimento e, obviamente, estar dentro dos aspectos regulatórios são fundamentais, né? Senão você não tem um negócio. Então, aí sim, a gente veio testando uma série de fórmulas, da dieta que a gente dá para elas. Então, a gente não dá qualquer dieta, né? A gente veio desenvolvendo uma espécie de receita de bolo para a gente chegar no substrato orgânico que hoje a gente tem, e que gera aí os melhores índices de conversão e de KPIs de produtividade que a gente encontrou até então, inclusive nível global, assim, em termos de números, sabe? A gente atingiu coisas muito positivas, obviamente ainda numa pequena escala, com certeza esses números vão mudar um pouquinho na larga escala, mas está sendo realmente muito positivo. E a nossa cabeça também, diferente de algumas outras empresas, assim, no que se refere ao substrato, a gente tem uma visão muito de impacto, né? Então, tem algumas empresas hoje de mosca-soldado que acabam comprando rações específicas, dando para mosca-soldado numa ideia de gerar o melhor resultado positivo possível daquela larva ali no final do processo. A gente, obviamente, tem essa visão, mas a gente tem uma visão anterior de, cara, a gente não pode ficar comprando substrato ou, por exemplo, ração de galinha e dar para as larvas. A gente tem acesso aos resíduos que estão indo para aterro sanitário, e a gente tem que gerar impacto socioambiental. E a gente, então, tem que criar um modelo que use isso, né? Então, foi o que a gente fez ao longo desse tempo. Então, hoje a gente usa, de fato, resíduos orgânicos que iriam destruir o planeta e que não destroem mais, agora regeneram, né? Então, isso foi uma visão importante nossa também. Então, isso do mundo de manter uma colônia de mosca-soldado, isso aí, por si só, já é um baita desafio. Aí depois você entra no outro desafio, que é o processamento disso. Então, a gente passou por processos de secagem diferentes, com máquinas diferentes, com tempos, temperaturas diferentes, com escalas diferentes, né? Então, tem secadores que são pequenininhos, secadores que são maiores. Qual que a gente começa? Né? A gente começa com a pequenininha, óbvio, vai crescendo, vai entendendo. Agora a gente está com o Tudo secador isso maior. foi um teste, e tudo isso foi uma Tudo rodada isso de tá. teste que vocês foram botando. Essa secagem nessa temperatura, nessa quantidade, o que que vai dar? Ih, Exato. ficou Já horrível. queimamos Vai de muita novo. larva.
Já, pô, as larvas já perdemos muita produção, mas tudo isso com a visão de. Eu falo com o Breno, por exemplo, hoje, que é uma das pessoas que está conosco e quem toca ali a operação, né? Como eles ficam pé da vida porque acabam tendo que descartar parte da produção, né? Então tem um processo, e eu acho muito legal eles ficarem realmente revoltados com isso, tem que ser isso mesmo. Mas aí tem o meu papel ali, né, de liderança, de trazer um entendimento mais amplo, né? Está numa fase mesmo de investimento, de experimentação, de não ter tanta eficiência assim. A gente é eficiente em aprender. A operação, a gente vai ganhar essa eficiência ao longo do tempo, né? Então, trago muito essa visão aqui para dentro, enfim. Então, assim, é experimentação o tempo todo em tudo, né? A gente gasta um tempo ali para todos os problemas, pequenos e maiores, é sempre o mesmo padrão de, bom, vamos aqui pensar no problema. Qual é o Uhum, problema? Vamos pensar numa solução aqui e a gente gasta um tempo em levantar opções de solução que sejam boas o suficiente para a uhum. gente colocar a mão na massa. A gente não fica ali tentando encontrar, nossa, não, essa solução é boa o suficiente? Boa o suficiente, então vamos embora, vamos agir nela. Aí a gente age nela e a gente vê, deu certo, deu errado, o que deu certo, o que deu errado, até que a gente encontre uma solução melhor, né? E assim Aham. vai indo. E eu adorei essa frase que você acabou de falar, que a gente, até pelo momento que vocês estão de negócio, né, a gente é muito eficiente em aprender. Eu gostei disso, que eu acho que isso é uma mensagem muito relevante aqui para quem nos acompanha e nos escuta. É, Gente, é sobre isso. Seja um negócio começando, seja um negócio já estruturado, robusto, que roda, já escala, enfim, né? Independente do momento, ser eficiente, ou seja, a gente ter uma musculatura forte de aprendizado contínuo e fazer alguma coisa com esse aprendizado é essencial, né? Para um mundo de total experimentação, onde vocês, então, sequer sabem o que Uhum. vai acontecer amanhã ou depois, né? E qual vai ser o resultado que vai surgir daquilo. Mas eu queria também saber o seguinte, né? E já já eu vou puxar para você, não sei se a Flor está curiosa ou não, mas eu estou muito curiosa. Vocês falaram um pouco da cultura de melhoria contínua, de feedback que vocês têm. Eu vou querer ouvir um pouco sobre como que vocês fazem isso na cultura Let's Fly aí no Uhum. dia a dia. Mas saber se antes vocês experimentaram já a lava, né? O snackzinho que vocês criaram. Se vocês já estão aí com vários clientes pets, vamos dizer assim, experimentando, se vocês fizeram rodadas de teste com os pets de verdade e até com pessoas humanas, né? Que eu imagino que elas podem consumir também. E como é que Uhum. foi aí já alguns feedbacks? Vocês podem contar aí um pouco dessa parte pra gente. Uhum. Claro, já experimentamos, né? Isso aí é um ritual que tem que acontecer para qualquer pessoa que entre na Let's Fly. Então, todos os Let's Fly já se alimentaram da larvinha desidratada. Alguns deles já da larva viva, inclusive. E todas as pessoas que nos visitam lá na fábrica também passam por esse ritual, mas é óbvio que às vezes a gente tem um coração mole, se a pessoa não quiser, a gente não insiste tanto. É, mas a gente fez experimentos, sim, sem dúvida nenhuma, alguns mais rigorosos, assim, do ponto de vista científico da coisa, outros zero rigorosos, mais assim empíricos, vamos dizer assim, né? Então, cara, a gente já participou de vários eventos, né? Rio Innovation Week, Web Summit, como exemplo aí de alguns deles, aonde muitas pessoas passavam pelos nossos stands e enfim, curiosos, querendo entender. Então, foram, sei lá, centenas de pessoas que a gente já conversou sobre e passou por esse processo de pitch de convencimento. E aí é muito interessante ver isso, né? Porque o padrão é a pessoa chegar curiosa e cheia de nojo, com aquela cara meio estranha, né? Tipo, o que que é isso daí? E aí eu gosto de brincar já de cara, falando, quer experimentar? E a pessoa, obviamente, fala que não. Mas eu falei, mas você está curioso para entender um pouquinho? Aí a pessoa também, tô sim, me fala. E aí é muito legal, né? Porque a gente começa a contar sobre, enfim, o que que é a mosca, o fato dela não ser transmissora de doenças, o fato dela ser inofensiva, todo o valor que ela traz para o mundo. Enfim, eu vou explicando e eu vou vendo no rosto das pessoas o processo de convencimento acontecendo, entendeu? Então ela sai de um lugar de nojo para um lugar de tipo, caraca, isso é muito animal, tem que dar certo. E a larga maioria dessas pessoas, eu diria, nunca contei efetivamente, mas eu diria que uns 95% das pessoas experimentam de fato a larvinha no final desse processo. E 100%, aí é 100% dos casos mesmo,
melhor do que esperavam. Tipo, eles saem dali, pô, nada demais. Pô, isso aqui parece casquinha de amendoim. Ah, isso aqui lembra, não sei que lá o quê. Aí dá uma recomendação, pô, vocês deveriam ir, levar, enfim. Então, as pessoas compram, isso é muito legal, né, assim, as pessoas compram o modelo e querem que dê certo, assim. E isso é muito bacana. E a gente fez, sim, alguns testes com cachorros aí dentro do rigor mais científico da coisa, né, com experimentações, enfim, ver o teste ali de palatabilidade, embalagem. A gente tem uma parceria de agora já longuíssima data, desde o início, com a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, onde a gente já fez vários outros processos de entendimento dos nossos produtos e desenvolvimento deles por lá também. Aí sim, com rigor científico. Aí já tem algumas teses em cima, teses de mestrado, teses de doutorado, teses de graduação, enfim, que colocaram ali como centro do estudo, né, a larvinha ou produtos derivados da larva. Então, sim, temos aí essa bagagem. Muito bem. Bom, eu tô curiosa e, obviamente, né, como fã da empresa aqui, fico sempre torcendo para que vocês caminhem mais rápido possível nessa jornada, para que esse Uhum. negócio chegue na nossa mesa, que vocês vençam todas as barreiras aí de regulação, Anvisa, enfim, coisas aí do tipo. Acho que tem um potencial enorme. A gente sempre falou sobre isso, né, desde o início. Mas, gente, estamos há quase uma hora aqui. E eu queria perguntar uma última coisa, se a Flor não tiver mais nada aí também para perguntar. Vocês falaram bastante, né? A gente ouviu até aqui sobre cultura da experimentação, e aí o OKR, e aí começar pequeno e ir experimentando, e não sei o quê. E em alguns momentos vocês comentaram também sobre feedback, né? Melhoria contínua, que vocês têm já isso muito fortemente disseminado, né, entre essas 14 pessoas que hoje formam a Let's Fly e, sem dúvida nenhuma, né, conhecendo aí um pouco do projeto de vocês, sei que isso é algo que vocês querem manter como parte da cultura, né, está no ar que vocês respiram, essa coisa da melhoria contínua e do feedback contínuo para a evolução de vocês todos, né, enquanto pessoas que estão fazendo um negócio diferente. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho para a gente e para quem está aqui, né, acompanhando, um pouco dessa cultura de feedback que vocês têm, como é que vocês criaram isso, como é que ela rola no dia a dia, né? Como é que isso se dá na prática. Então, até se o Rodrigo também quiser comentar um pouquinho, que ele também tinha falado, né? Na parte das métricas, que tem essa cultura ali do dia a dia. Então, assim, estou super curiosa para saber também como é que vocês trabalham isso, na real, lá no dia a dia da Let's Fly. Quer falar, Rodrigão? Vou falar rapidamente sobre feedback. E a Fernanda falou, como é que vocês construíram, né, esse modelo aí do feedback? E a verdade é que ele está sendo construído, né? Porque a gente já testou várias coisas diferentes ao longo do tempo e, enfim, estamos melhorando esse processo, né? O feedback, a gente já fez um modelo, por exemplo, em que mensalmente você precisa dar feedback para alguém e receber também um feedback, né? Então a ideia é que, poxa, com 14 pessoas dá ali para em um mês praticamente em um mês não, em um ano dá para você dar um feedback ali por pessoa, e receber também de todo mundo. Tem o feedback também que foi por escrito, né? A gente já tentou esse modelo também. Tem o feedback 360, que a gente já fez algumas vezes e realmente todas as experiências que a gente teve foram super legais e foram justamente no mesmo dia em que a gente tem a reunião de OKR. Então, trimestralmente, a ideia era colocar sempre duas pessoas ali no centro e todo mundo fala, né, sobre essas duas pessoas. E aí tentando trazer pontos que dão certo e que a pessoa tem que continuar, tem que manter, continuar fazendo, né? Pontos que são legais, mas podem ser melhorados, coisas que você faz e que não deveria fazer. E, enfim, tem mais um quarto elemento, Coisas que Brunão. você, coisas que você deveria parar de fazer, né? Exatamente. É, Enfim, e todas essas ações, né? A gente ainda está descobrindo quais que fazem mais sentido. A gente fez uma quarta, na verdade, né? Mais recentemente, Que é a gente atual. fez também o feedback mais curtinho, né? Eram 3 minutos para falar para cada pessoa, só que no mesmo dia eu dei feedback para todo mundo e recebi feedback de todo mundo também.
Enfim, isso tudo vai gerando aprendizado, vai gerando cada vez mais esse sentimento de família e de unidade, né? Então, super legal. E aí, Brunão, É, complementa aí e fala do vou modelo de complementar. desenvolvimento de pessoas também. Sim, não, e até falar tipo, um ponto anterior, assim, que é a visão de sistema. Isso é um negócio que eu acho fundamental para todo empreendedor estudar sistema complexo adaptativo, que é a forma com que os seres humanos, no final das contas, se organizam. Seres humanos e a vida na Terra, enfim. Então, o sistema complexo adaptativo, assim, não vou entrar na parte teórica toda, que eu vou ficar falando aqui 3 horas, mas um negócio que é legal assim, do sistema complexo adaptativo é que você, como uma espécie de maestro desse sistema, você deve pensar nas estruturas que você vai montar, os limites desse sistema, para que os agentes do sistema estejam ali se comportando dentro dele. E os feedbacks, eles vêm com uma ferramenta para dar um feedback positivo ou negativo, no sentido de positivo, reforçando aquele comportamento, faça mais, e negativo, mude esse comportamento, pare. Não necessariamente, isso é um ponto fundamental também de se entender do feedback. Assim, as pessoas elas criam uma espécie de aura, né, no feedback, como se fosse uma coisa muito, oh meu Deus, não vou falar isso, não vou falar aquilo. Se a gente conseguir trazer mais naturalidade para o processo, tipo, a coisa vai vingar muito melhor. Porque o feedback positivo, por exemplo, se não for feito de uma maneira consciente, ele pode gerar um problema. Porque, de novo, né, a teoria de sistema, o feedback positivo, ele amplia o comportamento que você está ali reforçando. Esse comportamento, se exagerado, talvez seja um problema. Né? Então, você vai dando, feedback muito bom, muito bom. De repente, a pessoa se sente a rainha da cocada preta e começa a virar um problema. E aí você tem que, então, dar um feedback negativo para trazer ela um pouco mais para a humildade, enfim, um pensamento um pouco diferente, para equilibrar aquele comportamento. Então, o feedback nada mais é do que uma ferramenta mesmo de moldar comportamentos. E isso acontece de maneira, enfim, ampla, no sentido de que todo mundo dá feedback, não só sou eu dando feedback, não é só a minha visão. Né? Porque isso é um julgamento, feedback, todo feedback, muito dele é uma visão subjetiva. Então, se a gente está querendo uma visão da realidade, porque é isso, né? A gente só performa se for real. Senão é fumaça, é fantasia, você vai quebrar em algum momento. Então, assim, a gente trabalha em cima da realidade. Agora, qual é a realidade? Né? Tem a minha realidade, tem a sua, tem a da Flor, tem a do Tim, e tem a realidade de verdade. Então, o que a gente quer fazer é chegar o mais próximo possível dessa realidade de verdade, que é a soma dessas visões todas. Então, o feedback, no final das contas, ele é uma grande avaliação subjetiva de várias pessoas. E a soma disso tudo para a pessoa que está recebendo vai ser, então, algo mais próximo da realidade que é de verdade. Então, é, isso acontece hoje de uma maneira que eu acho que é a melhor que a gente fez até agora, que é esse processo que demora mais ou menos umas 2 horas, onde todo mundo fala com todo mundo. E é lindo, porque as pessoas se olham no olho, as pessoas se abraçam, as pessoas choram, as pessoas agradecem, as pessoas ficam mais humildes, ficam mais íntimas. Isso foi o melhor até agora. Porque a minha No preocupação nosso também Instagram, inclusive, tem uma palhinha sobre esse é, momento aí. foi Achem o muito vídeo, legal, velho. deve ter sido uns 3 meses atrás, 2 meses atrás. Então, enfim, isso foi muito legal. A gente testou o modelo via escrita, muito pensando em escalar, né? Porque não adianta montar um modelo que funcione somente para 14 pessoas, pô. Eu tenho que montar um modelo para o tamanho que será a empresa. E ela vai ser, sei lá, qual o tamanho. Então, ela tem que funcionar numa larga escala. Então, tudo isso também foram preocupações que eu tive ali para conceber, né, as ferramentas e como que elas funcionam. Tá? Então, o feedback hoje que melhor funcionou foi esse 360 graus, todo mundo com todo mundo, e é uma festa e é maravilhoso. E isso culminou no desenvolvimento do que a gente chama hoje de modelo de desenvolvimento de pessoas Let's Fly, que é uma ferramenta que, enfim, a gente criou, que leva em consideração uma série de elementos em termos de base teórica, né? Mas que a gente criou um modelo de avaliação de pessoas que considera vários elementos, inclusive os objetivos. Então, das 16 verticais avaliadas,
são consideradas no processo de avaliação, somente 4 delas se relacionam com a performance objetiva, né? Então, quantos OKRs de fato cumpriu, cada pessoa tem 2 KPIs individuais que expressam objetivamente o trabalho delas, a qualidade do trabalho, enfim, esses são os elementos relacionados à performance objetiva. Todos os outros são subjetivos, que falam sobre autodesenvolvimento, falam sobre formação de cultura e o teu papel como formador de cultura, falam sobre liderança sistêmica e o teu papel como líder dentro daquele grupo, seja uma liderança externa, seja interna, seja uma liderança externa. Enfim, e essa ferramenta tem se mostrado também super útil para o processo de desenvolvimento das pessoas. Então, tem gente no grupo que tinha lido um livro na vida e que a partir da implementação do modelo, que não tem um ano, está lendo um livro todo mês. Mó galera não fazia terapia, de repente está mó galera fazendo. Tem pessoas que não sabiam nem ler e escrever direito que voltaram para a escola. Entendeu? A profundidade do impacto que uma ferramenta em tese simples e, né, enfim, pode gerar na vida de uma pessoa. E aí é óbvio que as pessoas melhores com elas mesmas, né, tendo hábitos mais saudáveis de evolução e por aí vai, é óbvio que elas vão performar melhor. Óbvio. Seja dentro da empresa, seja fora, porque de repente esse processo todo gerou nela insights que ela viu que não era aquela empresa que ela deveria estar, é outra. E isso é maravilhoso, porque eu não quero ter alguém dentro da empresa que não esteja encontrado, né? Eu prefiro que essa pessoa esteja encontrada num lugar, seja lá onde for, do que ela estar na dúvida aqui dentro. Sim. Porque no final das contas eu quero mais performance, óbvio, mas a performance vem das pessoas. E se eu então não olhar para as pessoas, eu estou olhando o quê? Né? Então a lógica do modelo de desenvolvimento reside aí, assim, em ser uma ferramenta de auxílio para desenvolvimento das pessoas, e essa ferramenta, no final das contas, é uma ferramenta de medição, onde cada pessoa recebe no mínimo 5 notas, 5 avaliações, que é, na verdade, uma média dessas 16 dimensões que são avaliadas. Necessariamente dessas 5 notas, podem ser mais, né? Mas necessariamente dessas 5 notas, uma delas é uma autoavaliação. Ou seja, isso, no final das contas, com esses dados todos, dá para fazer uma estatística muito simples, né? E você extrair indicadores dali. E um indicador que é brilhante, que eu acho que eu mais gosto de todos, é um indicador que eu chamo de confiança-humildade, que é basicamente a nota que você se deu versus a média das notas que todo mundo te deu. Então, já houve situações que a autoavaliação estava 30% superior às notas que todo mundo deu. Então, olha só que interessante, né? Eu acho que eu sou 30% melhor do que todo mundo acha. Tem alguma coisa errada, né? E o contrário também, eventualmente, pode ter O acontecido, contrário né? aconteceu Com também. certeza acontece. Então, para esse lado, né? Tipo, o número mágico aí é o 1. Tem que dar 1 essa conta. Que é exatamente a visão de fora, é a mesma visão de dentro. Então, quando você está muito puxado para cima, cara, o que você está vendo que os outros não estão vendo? Será que você está tão bem assim mesmo? Legal. Reflete, reflete, só reflete. E a mesma coisa ao contrário. Cara, talvez você esteja acanhado demais. Talvez você possa fazer mais. O grupo te enxerga como alguém, muito melhor do que você está achando que você é. Então, ousa mais, fala mais, se entrega mais. E aí, Fia, é muito maravilhoso o poder da medição, né, cara? Porque aí você repete esse padrão e é batata, pô. Na medição seguinte, a pessoa que estava lá super confiante cai um pouco, a pessoa que estava lá super mal. E o indicador, ele não é tudo, né? Porque você olha aquele número ali, mas você vive a realidade. E aí você compara aquele número com o que você viveu mesmo. E até agora, não sei se o time tem uma visão diferente, mas até agora tem sido super preciso. Super preciso, né? As pessoas que estão ali nesses lugares são pessoas que realmente precisavam de uma proximidade, de um ajuste,
e elas se ajustaram, e demonstra, sabe? As Acho, pessoas enxergam. Cara, é lindo, é eu lindo. acho, eu acho legal, assim, eu queria que vocês discorressem, né, um pouco, realmente contassem na prática, como é que vocês trabalham essa cultura do feedback, até, né, como vocês explicaram aí, com ferramenta, com notas, com a medição, né, o olhar de todo mundo versus o seu olhar, enfim, todos esses exemplos que vocês tangibilizaram muito bem para mostrar maneiras diferentes de trabalhar feedback, sabe? Que não é só Uhum. você sentar e falar e marcar reuniãozinha ali do cafezinho, sabe? Tipo, reunião de one-on-one ou reunião de feedback. Aí você já vai, né, tenso para aquele momento e não precisa ser dessa forma, né? Não é? Gente, ai, olha só, eu sabia que esse momento ia chegar e que a gente ia falar, ai, não acredito que já vai acabar. Mas infelizmente a gente precisa encerrar essa conversa maravilhosa. Se eu puder resumir ela em uma palavra para mim, seria impacto. Porque tudo que vocês trouxeram tem toda a história que vocês contaram, para mim, ela traz algum tipo de impacto, do início ao fim. A forma da gente impactar as pessoas que trabalham com a gente, né? Vocês acabaram de contar como vocês fazem isso através da cultura de feedback. É um impacto social, é um impacto humano, é um impacto para o meio ambiente. É um impacto do início ao fim, por isso eu acho que essa foi a palavra que eu resumiria. Mas como essa conversa foi rica demais e eu sei que a Flor com certeza fez toda uma anotação de todos os pontos relevantes que a gente fez. Flor, conta pra gente, faz um recap aí, né, de tudo que a gente ouviu, para quem nos acompanhou até aqui, guerreiros que escutaram até agora. É, Quais são os pontos principais aí que ficaram para você, Flor? Eu vou colar, porque eu tenho uma cola, né? Que como os incas, maias e astecas, eu anotei no meu caderninho. Acho que não deu para ver. Ai, eu tô doidinha com essa câmera. Mas, enfim, tiveram vários pontos. Eu vou até trazer aqui, porque o que eu achei mais interessante foi a capacidade que a gente teve de trazer, talvez, um contexto um pouco diferente do que a maior parte das pessoas que nos ouvem, nos assistem, estão habituadas, né? A gente está falando de uma presença muito grande no mercado, no mundo corporativo e tudo mais, mas independente do contexto, conseguir conectar facilmente vários pontos que a gente tenta fazer com que eles reverberem por onde a gente passa. Então, eu vou tentar fazer aqui uma listinha do que eu juntei aqui. Eu acho que um dos primeiros pontos que chamou muita atenção foi o quanto vocês trazem da clareza do problema e do onde quer chegar. Isso é algo que a gente precisa ter. A gente fala assim, vou fatiar, vou fazer pequeno. Quer dizer que eu não posso ou não deveria ter a visão de onde eu quero chegar? Não, muito pelo contrário. Porque só tendo essa visão, a gente vai conseguir dizer se eu preciso ajustar a rota, se a cada experimento que eu faço, eu estou indo para o lado de onde eu deveria ir. E teve um negócio que o Rodrigo falou de a gente pensou lá onde a gente queria chegar, os números, resultados, etc. e tal, e a gente vai de pouco em pouco olhando, e tudo bem a gente olhar e falar, puxa, acho que não era bem esse número que fazia sentido para a gente, deixa eu ajustar, vamos olhar para outro lugar. E ok, legal. Então, outro ponto que me chamou muita atenção foi a questão do usuário, né? A gente, independente, tudo bem que aqui a gente, nesse ponto, está falando de um usuário, você falou, mas a gente vende para o dono do pet, né? Mas entender quem são os nossos usuários, trazer eles para dentro do processo de construção e de aprendizado. Então, essa parte de ouvir os usuários. Teve outro ponto muito massa que foi sobre modelos de liderança, como isso impacta diretamente nos resultados onde a gente quer chegar, a maneira como a gente se comporta enquanto líder, seja uma liderança explícita, uma liderança situacional, né? Que você falou que existem até pontos que vocês avaliam de forma diferente. Acho que essa parada foi muito massa. Colaboração, diversidade da perspectiva de construção de equipe, de time, isso foi muito massa. Testar rápido e aprender rápido, que a gente sempre fala. Eficiência é algo que a gente tem falado muito, eu tenho até feito uns estudos, um mapeamento de visão mais a longo prazo, né? O que está rolando, e eficiência é uma parada que cada vez mais a gente tem que, obviamente, olhar sem perder de vista a eficácia, que é o que a gente tanto fala, não adianta fazer muito bem o que a gente não deveria estar fazendo, né? Isso daí não leva a lugar nenhum. Mas, como a gente também fala muito que toda lista maior ou igual a 2 a gente precisa priorizar, eu priorizaria 2 pontos que para mim me chamaram muita atenção, que foi a capacidade.
ter a visão sistêmica do negócio, independente do negócio que a gente esteja falando, e com essa visão sistêmica ter a capacidade de retroalimentar esse sistema. Então, com feedback foi uma das maneiras que a gente falou muito, mas conseguir olhar para isso, tá, ok, tem um sistema, ele é complexo, preciso lidar com a devida complexidade e vou retroalimentar conforme eu for aprendendo, as pessoas estão no centro, né? Eu e a Fê, a gente dá aula aqui na K21 de design centrado no ser humano, então isso para a gente é um ponto muito relevante. Então, essa capacidade de retroalimentar o sistema com todo esse aprendizado. E a segunda coisa, eu vou priorizar duas, meu Deus, vão me matar depois que eu vi isso, mas é o ponto da integralidade, que é outra coisa que a gente fala bastante sobre entender que o ser humano, ele é um ser humano completo, integral, e tem vários aspectos que contribuem, influenciam ali em como a gente se comporta e performa, etc e tal. Mas foi isso, fiz o meu resumão, meu recap, foi esse, enfim. Passou por tudo, ó, meninos. Aí já Foi. todos esses temas, entendeu? Tu já consegue Let's Fly falando sobre absolutamente tudo isso. Mas olha só, eu queria muito agradecer vocês terem doado o tempo de vocês, tempo que hoje é, né, o recurso mais caro, e vocês terem dado um pouquinho desse espaço na agenda de vocês para estarem aqui com a gente, falando de um projeto que eu, como eu falei, né, sou muito fã e estava doida para a gente já poder gravar esse episódio. Já tinha comentado com o Bruno há um tempo atrás, finalmente esse momento chegou, então que bom que vocês puderam também estar aqui. Agradecer muito e passar a palavra para vocês aí no final, se quiserem deixar alguma mensagem inspiradora, uma mensagem assim para regenerar a vida das pessoas, contando aí, falando alguma mensagem da Let's Fly, fiquem à vontade. Cara, gratidão máxima, né, Fê? Assim, a gente já fala sobre isso há um tempo, a gente tem todo o interesse de poder participar, compartilhar o que a gente faz. Assim, um dos nossos valores dentro da companhia é a inspiração. E a gente acredita que a gente é um agente mesmo de mudança de comportamentos, né? Que vai desde produtos como o nosso sendo colocados no mercado para as pessoas consumirem, há também a forma como a gente faz isso, que é um pouco do que a gente está falando aqui do modelo de gestão, né, da Let's Fly, e quem sabe outras empresas também nos inspiram a fazer algo parecido, melhor, compartilhar, né, isso com a gente. Então, a gente gosta de ter muito essa visão mesmo do compartilhamento de experiências e conhecimento, sempre e sempre mesmo com essa lógica de evolução e progresso. Então, é aprendizado o tempo todo. Se não houver aprendizado, não tem por que a gente estar aqui. Então, acho que é por aí. Sensacional. Perfeito, pessoal. Não vou alongar muito, não. Também só agradecer a Flor, Fernanda, pelo espaço. Foi ótimo falar aqui com vocês. E peço desculpa só pelo ambiente aqui, que certamente atrapalhou um pouquinho, mas enfim, Imagina. tomara que tenha dado para escutar tudo aqui que a gente falou. Valeu, pessoal. Até uma próxima. Beleza, galera. Muito obrigada e até a próxima. Um beijo. Valeu. Tchau, tchau.